Olá, neste vídeo nós iremos continuar a implementação da aplicação anterior, onde nós começamos a preparar a nossa aplicação Node e vamos de fato implementar as APIs REST, beleza? Acompanhe. Então, começando, a primeira coisa que nós iremos fazer é de fato começar aqui a nossa primeira API, o nosso primeiro endpoint da nossa API. O que isso significa? Nós iremos fazer aqui uma simulação de uma consulta. Nós ainda não estamos buscando dados do banco de dados, mas nós vamos fazer de conta que estamos, para construir aqui a nossa primeira API. Então, nós construímos na aula passada, no vídeo passado, este início da nossa aplicação, onde nós estamos aqui inicializando nosso servidor RESTfy e estamos já startando a aplicação. Se eu der aqui, vou usar o terminal do VS Code, se eu der aqui o comando node index.js, você pode observar que a aplicação ela já executa, iniciando o servidor. Então, beleza. O que nós temos que fazer é o seguinte. Eu tenho o meu server, correto? Então, faz sentido que as minhas APIs partam do meu server. Para isso, eu tenho que dizer para o meu server quais são os endpoints, as APIs que eu quero que ele implemente. Então, eu vou criar aqui uma API server.get, ou seja, get é o meu método HTTP GET, correto? Ou seja, utilizado para consultas. E aí eu vou passar aqui /pessoas, correto? /pessoas. E aí eu passo, além daqui do endereço do meu endpoint, eu vou passar também qual que é a minha função de callback, ou seja, qual é a função que vai receber o retorno da minha chamada do meu endpoint. Ou seja, quando o meu endpoint for chamado, o que eu tenho que fazer? Vou ter que fazer o que está definido aqui nessa função. Essa função ela tem alguns parâmetros padrões. O RESTfy define para a gente esses parâmetros que a gente tem que receber na nossa função. Okay? Esses parâmetros são 3 a princípio. O REQ, que representa a requisição que está chegando para a gente, a requisição HTTP, res e next. Esses dois últimos a gente não vai utilizar agora. Beleza? Então, esse daqui é o nosso GET, a implementação do nosso GET. Se eu fazer o seguinte, se eu der aqui uma chamadinha, se eu fazer o seguinte, console.log, passando aqui REQ, a gente vai conseguir ver qual é a requisição que está chegando para a gente. Opa, só faltou eu fechar aqui meu parêntese. Beleza, agora sim. Então, ou seja, se eu subir a aplicação e der um GET na porta 8081, eu devo logar aqui no meu log da minha aplicação Node a requisição que chegou, correto? E eu vou logar mais uma coisa, eu vou falar consultando pessoa no banco de dados, beleza? Então vamos subir isso daqui e ao mesmo tempo eu já vou abrir o Postman, tá bom? Que a gente vai utilizar também o Postman. Eu cheguei a comentar no vídeo passado, agora nós vamos utilizar ele. Vou subir aqui novamente, escutando a porta 8081. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova requisição e eu vou chamar http localhost 8081 pessoas e aqui get, ok? Vamos dar no send. Repare que ele vai ficar aqui carregando. Ele vai ficar carregando eternamente. Ou seja, até dar um timeout, na verdade. Porém, por que ele fica carregando? Porque nós não demos uma resposta. Lembra que eu comentei aqui que a gente utiliza esse res? A gente não estava utilizando ainda esse res? É justamente para isso. O res é a response. Nós não estamos dando uma response. Repare que a requisição chegou aqui, nós logamos a requisição, isso daqui tudo é um objeto JSON que representa uma requisição,
e nós logamos, consultando pessoa no banco de dados. Mas nós não retornamos uma pessoa, né? Nós precisamos retornar uma pessoa. Então, uma forma que a gente pode retornar é da seguinte forma. res.send e aqui a nossa resposta. Só para exemplificação, eu vou retornar um texto chamado pessoa1, beleza? Mas isso daqui vocês vão entender já já que não está correto. Vou dar um get de novo. E aí, pronto, né? O meu retorno aqui, ó, pessoa1. Só que esse retorno é um texto, né? As aplicações web geralmente se comunicam via JSON, via XML, né? Mais comumente via JSON. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui um objeto JSON chamado pessoa, beleza? Então, eu vou chamar aqui var pessoa e eu vou atribuir a ele o seguinte: id igual a 1, nome igual a prog, beleza? Isso daqui é um objeto JSON, um objeto JavaScript que será transformado num objeto JSON quando nós retornarmos. Então, se eu der aqui um res.send passando pessoa, agora sim eu vou estar retornando uma pessoa. Vou subir novamente, vamos chamar. E olha aqui, eu já tenho um JSON, né? Repare que se a gente tivesse recuperado esses dados do banco de dados, daria na mesma, né? Eu estou recebendo um dado da API e retornando um dado, correto? E você pode falar, bom, mas e se eu quiser buscar por uma pessoa específica? Tá? É basicamente a mesma coisa. Nós vamos fazer o seguinte, vamos replicar esse método aqui, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V realmente, e a única coisa que vai mudar é que nós vamos colocar aqui um parâmetro. Tá? Eu estou falando para o Restify que depois de pessoas eu vou ter barra e o ID. Tá? Dessa forma aqui, eu estou recebendo o ID na URL, ou seja, é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó, pessoas barra 1, ou seja, eu quero consultar a pessoa 1, beleza? Como que eu posso resolver isso daqui, né? No meu rec, eu tenho um atributo chamado params, correto? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada id pessoa e eu vou atribuir ela a rec.params.id, beleza? E eu vou logar aqui, consultando pessoa de id, né? E aqui qual é o id. E aqui eu vou estar retornando a mesma. Vamos fazer uma jogada aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar esse ID no objeto que eu estou montando aqui. Tá? Você vai entender como é que vai ficar legal. Vai ficar parecendo que a gente está consultando realmente. E aqui eu vou colocar, por exemplo, pessoa mais o ID. A gente vai montar um objeto de acordo com o ID que a gente está recebendo. Tá? Só para ficar mais dinâmico, né? Não ficar um conteúdo estático retornando sempre a mesma coisa. Então, estou recebendo o ID da pessoa, estou retornando uma pessoa de mentirinha aqui e falando que eu estou consultando ela no banco de dados. Vamos subir novamente. E agora eu vou buscar aqui pela pessoa 1. Opa, deu algum erro. Vamos ver qual é. ID is not defined. Ah, tá, desculpa. É ID pessoa aqui embaixo. Eu coloquei errado no log, tá bom? No console log. Vamos subir de novo. Aí, ID 1, pessoa 1. Se eu passar 2, ID 2, pessoa 2. Né? E se eu olhar aqui, né, no nosso log, consultando pessoa de ID 2. Então, estes daqui são dois exemplos de GET, ou seja, de consultas. Porém, né, lá no nosso cadastro, que ainda não está chamando as APIs, nós temos também alteração, inserção e deleção, né, que são ali as outras operações, né, de APIs. No próximo vídeo a gente vai fazer, tá, aqui as operações de post, put e delete, né, que são os outros métodos HTTP. Tá bom? O GET, por padrão, é utilizado para consultas.
né? O post que nós veremos é utilizado geralmente para cadastros, o put geralmente é utilizado para alterações, né? Há pessoas que utilizam put, outras utilizam patch, né? São semelhantes, você pode dar uma pesquisadinha depois melhor sobre isso, mas put por padrão. E o delete é utilizado para remoções, né? Para deleções. Nós teremos então aqui mais 3 endpoints, fora esses que nós já fizemos, beleza? Espero que tenha agregado de alguma forma este vídeo e até o próximo. Se estes vídeos têm agregado ao seu conhecimento, ou se você conhece pessoas que estão aprendendo a programar ou que têm interesse em aprender, compartilhe este vídeo, curta e deixe seu comentário. Obrigado!